Olá, tudo bem com você? Eu sou Manassés Pimentel. Espero que você tenha acompanhado aí a nossa série, uma minissérie sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós falamos sobre identificar o inimigo, nós falamos sobre a Ziglag, falamos sobre o preparo e agora, como vencer esse gigante? Você sabe que a ideia de gritar de Golias é de intimidar, né? E ele ficou 40 dias intimidando, humilhando. Ele ficou 40 dias afrontando não só o povo, o exército, mas estava afrontando o próprio Deus. Ele estava afrontando o Deus de Israel. E aqueles homens estavam ali, todos escondidos, todos esperando alguma coisa acontecer, mas nós sabemos que os irmãos de Davi, eles não estavam prontos para vencer o Golias. Os soldados também não estavam prontos, Saul muito menos estava pronto. Então, Deus em si, ele tinha um homem que estava pronto. Davi, ele é um homem que ele sempre está em movimentos. Como assim, irmão Manassés? Davi, ele está tocando harpa. Davi, ele vai levar comida para os seus irmãos. Davi, ele é um pastor de ovelhas, um homem simples, um homem do campo, o menor da casa, o menor da família. Foi ungido e não alarmou. Foi ungido e continuou cuidando das ovelhas do seu pai. E vai uma chave para você. Davi, ele cuidava de coisas pequenas e Deus colocou ele em algo grande. Normalmente, quando você cuida daquilo que não é seu, Deus te dá aquilo que você merece. Davi cuidou com amor, cuidou com zelo. Você sabe que Davi, ele não deixava o rebanho sozinho, solitário. Foi um equívoco em 1 Samuel capítulo 30, quando ele foi para a guerra e deixou as mulheres sem proteção. Davi não. Davi protegia o seu rebanho. Uma vez que ele saía, ele deixava um guarda protegendo. E nessa proteção, nesse momento de solidão, Deus estava preparando Davi para as grandes batalhas da vida. Você sabia que o anonimato, a solidão, o deserto, a falta de atenção, de reconhecimento, Deus, ele usa tudo isso para te preparar? Davi cresceu na solidão do deserto. Davi cresceu na solidão da sua casa. Culturalmente falando, ele era um dos últimos a comer, porque ele era menor, só cheirava ovelhas. Só que lá no campo, lá no deserto, no lugar que ninguém estava enxergando ele, Deus estava preparando Davi. Então eu tenho uma mensagem para você, meu amigo, para você, minha amiga. Na solidão, Deus prepara os grandes guerreiros. E Davi, como eu disse, ele é um homem de movimento, um homem trabalhador. Você sabe que Deus, ele só exalta homens trabalhadores. Como assim, Manassés? Ora ele está no palácio tocando, ora ele está expulsando o demônio lá dentro do palácio, ora ele está cuidando das ovelhas lá no deserto, ora ele está indo para a batalha, para a guerra, para servir os seus irmãos. Você vê que Davi, ele sempre está em movimento. Guarde bem isso. Se você pensa em prosperar, você precisa estar se movendo. Se você quer que a sua empresa cresça, se você quer que o seu ministério cresça, se você quer que o seu casamento cresça, evolua, você precisa estar em movimento. Pessoas paradas, estagnadas, não crescem. Pessoas que não andam, pessoas que não se movimentam, pessoas que não têm a expertise de sair da zona de conforto, sua vida sempre será uma vida de fracasso. Davi não. Davi está em constante movimentação. Uma terceira coisa de Davi, que Davi, quando ele vai levar aquela comida, aquela alimentação para os seus irmãos, Davi, ele ouviu algo que chamou muita atenção dele. O que ele ouviu? Primeiro, ele tinha um coração de servir.
Toda vez que eu e você tem um coração de servir, o céu se abre. O céu sempre estará aberto para pessoas que têm o coração de servir. Davi poderia dizer assim: meus irmãos não me chamaram, meus irmãos não me convidaram. Davi poderia dizer assim: pai, meus irmãos foram para a guerra e eles sabem que eu gosto de guerra e não me convidaram. Mas sabe o que Davi entendeu? Davi entendeu que servindo os seus irmãos, as portas se abrem. E aí vai uma revelação para você. Se você pensa em ter os céus abertos na sua casa, tenha o coração de servir. Quando Davi ele chega naquela situação, quando ele chega no meio da guerra, sabe que Davi ele ouve? Quando eu li isso, meu coração ele se alegrou em Deus. Quando eu li o que eu vou te falar agora, meu coração ele glorificou a Deus. Por quê? Falaram assim para Davi: olha, o homem que vencer, o homem que ganhar desse gigante, 3 coisas ele vai receber, 3 prêmios. Primeiro prêmio, a sua casa vai ficar isenta, sua casa não vai pagar impostos. Segundo, ele vai enriquecer e prosperar. Olha que coisa magnífica. E terceiro, eu acredito que você vai glorificar bem alto aí quando você ver esse vídeo. Terceiro, vai casar com a filha do rei, com a filha de Saul. Quando Davi ouviu esse prêmio, irmãos, Davi falou: eu tenho que ir contra esse gigante. E sabe o que aconteceu? Davi vai fazer 3 coisas e ele vai vencer esse gigante. Primeiro, Davi estava preparado. Como que ele estava preparado? Ele foi com 5 pedras. Isso significa que ele estava preparado. Se preparem. As lutas, as adversidades, é Deus preparando você, para você estar preparado para vencer o gigante. Segunda coisa, Davi, ele mirou no lugar certo. Qual era o lugar certo? Era no peito? Não, porque no peito de Golias já tinha proteção. O lugar certo era na cabeça, era na testa. Ele mirou e acertou. E terceira coisa, ele executou o que ele tinha colocado no coração. Ele pegou a espada de Golias e cortou a sua cabeça. Existem pessoas que até derrubam o gigante, mas ele não termina o que ele tem que fazer. Espero que Deus continue te abençoando. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu joinha, seu like e compartilhe com alguém. Que Deus em Cristo vos abençoe.